A gente tem um convidado especial, o Alexander Manella, ex-combatente do Exército e formado em Relações Internacionais, a quem a gente agradece demais pela participação. Alexander, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Naturalmente, queria pedir sua análise e avaliação sobre esse momento do conflito, a ofensiva de Israel na faixa de Gaza. Recebemos a informação hoje que os homens de Israel, os combatentes de Israel, já cercaram a cidade de Gaza. Só que, em paralelo a essa ofensiva, a gente tem observado muitas discussões no âmbito internacional sobre os ataques de Israel. Muitos entendem que seriam ataques desproporcionais e também tratativas para tentar evitar danos a civis ali naquela região. Diante disso, o que a gente pode esperar do avanço das tropas de Israel em Gaza e o quanto essas discussões em âmbito internacional podem, de certa maneira, forçar Israel a mudar a estratégia? Primeiramente, boa noite. Eu agradeço o convite e pego aqui a oportunidade para fazer um pequeno anúncio. Se você tem interesse na história militar de Israel, siga o meu canal no YouTube, Alexander Podcast. Agora, sobre a pergunta, sobre a análise da operação, eu digo o seguinte: de fato, Gaza é um dos terrenos urbanos mais densos no mundo e, portanto, o combate ali deve ser super metódico. Para quem não se lembra, nesse próprio ano, da guerra da Ucrânia, a cidade de Bakhmut, os russos demoraram 8 meses para tomar a cidade, foi um avanço muito metódico. Então, o que temos até agora, que o exército israelense, vindo de algumas frentes, setores, avançou, por exemplo, ali pelo norte de Gaza, pela praia, pelo nordeste e também pelo sul da cidade de Gaza. Cidade de Gaza, não faixa de Gaza, e pelo que sabemos até agora, já tá cercada a cidade de Gaza em si, cortado o seu acesso ao sul. Porém, o problema pode ser o seguinte: a rede de túneis que tem por baixo de Gaza, que isso pode continuar abastecendo, e o exército israelense ainda não chegou, vamos dizer, ao grosso, ao centro de Gaza, que é uma área bem povoada e pode-se esperar ali combates difíceis. Então, a estratégia do exército, o que está fazendo, e ao meu ver é algo bem inteligente, é um avanço bem metódico. Pois vejam bem, se fosse um avanço rápido, maciço, com muitas forças atacando em diferentes eixos ao mesmo tempo, é muito mais provável de haver baixas e cair em armadilhas do Hamas. Só que o que está ocorrendo é um avanço metódico, na qual o que se chama em inglês combined arms, ou seja, armas combinadas, na qual a coordenação entre infantaria, artilharia, tanques e aviação. Então, um pequeno exemplo, nessa última noite, teve um pessoal da Brigada Golani, eles estavam nos seus veículos, transporte de tropas blindadas, e surgiram terroristas. Fizeram surpresas, então eles pediram para a aviação, para o pessoal que controla os drones, ir lá e explodir esses terroristas. E muitas vezes, de fato, acontece, a infantaria visualiza um alvo, só que eles não têm armas para atingir esse alvo. Aí eles comunicam à aviação, que aí mandam ou caças ou drones e atingem tal alvo. Então, ao meu ver, isso que está ocorrendo é um avanço bem lento e metódico, e assim eu acho que deve ser. Alexander Manella, ex-combatente do Exército, trazendo a sua análise sobre esse momento do conflito no Oriente Médio. Alexander, a gente vai fazer um giro de perguntas, os nossos comentaristas também vão formular questões a você. O primeiro é o Roberto Mota. Mota, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, Alexander. A minha pergunta para você é: como é que você vê a reação da comunidade internacional, especialmente da ONU, em relação aos acontecimentos em Israel? Então, veja bem, eu acho que historicamente o ponto fraco de Israel é justamente dar muita atenção para o que a comunidade internacional fala. Pois a gente vê que os países, principalmente as potências, quando eles querem fazer algo, eles vão e fazem.
Não interessa a opinião da ONU, desse ou daquele ator. Quando lhes é conveniente, sim, eles falam em nome da ONU, da lei internacional, etc. Mas quando eles querem, vamos dizer, conquistar, invadir o país, ver, por exemplo, a Rússia na Ucrânia, os Estados Unidos no Iraque, etc., eles vão e fazem sem ouvir a opinião de ninguém. Mais uma pergunta, agora José Maria Trindade, em Brasília. Pois é, Alexander, muito boa noite. Boa noite, colegas aqui de bancada, e boa noite a você, que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Alexander, a impressão que nós temos, e fazendo análise aí da cultura de Israel, é de que Israel está sempre envolvido em desenvolver tecnologias na área de inteligência, desenvolver também tecnologia na área de armamentos. Qual é o motivo de Israel ser uma referência mundial exatamente nesta indústria, na chamada indústria da guerra, né? Na construção de armas, de instrumentos bélicos, inclusive de espionagem? De onde veio exatamente isso? Claro, boa noite. Apenas um parêntese antes, eu não sou, assim, eu servi de 2002 a 2015, eu estive na operação de Gaza 2014, hoje em dia eu sou combatente da reserva, não ex-combatente. Mas agora, voltando à sua pergunta, eu acho que o motivo é o seguinte, porque Israel tem quase uma guerra a cada década. Retrospectivamente, tivemos a Guerra de Independência em 1948, a Campanha do Sinai em 56, Guerra dos 6 Dias em 67, Guerra de Yom Kippur em 73, Primeira Guerra do Líbano em 82, os acordos de Oslo, a primeira intifada nos anos 90, a Segunda Guerra do Líbano em 2006 e a Guerra de Gaza em 2014, na qual eu participei, mais múltiplas operações. Então, o que acontece em cada uma dessas guerras é que o exército ele se vê em novas situações e, portanto, a necessidade de desenvolver novos armamentos. Um desses exemplos é o Iron Dome. Como surgiu a necessidade do Iron Dome? Após o Hamas ter tomado o poder na faixa de Gaza em 2007, eles começaram a desenvolver capacidades balísticas, capacidades de mísseis, e começaram a lançar mísseis para as cidades de Israel, principalmente perto de Gaza, Derot, Ashkelon e Ashdod. Então, o governo ou o establishment militar se viu na necessidade de desenvolver um sistema antiaéreo, só que um sistema antiaéreo inteligente, que, de acordo com a trajetória do míssil, ele pode prever se vai cair em área populada ou em área vazia. Se cai em área vazia, não intercepta. Se cai em área populada, e manda um míssil para interceptar. E assim com diversas armas. Então, acho que é a necessidade que fez a indústria bélica de Israel tornar-se referência mundial e desenvolver-se a tal ponto. Alexander Manella, combatente da reserva de Israel, conversando com exclusividade com a gente aqui na Jovem Pan News, fazendo um raio-x desse conflito. Próxima pergunta, Cristiano Beraldo. Alexander, a gente tem acompanhado as notícias de que essa quantidade de túneis, a característica dos membros do Hamas podem tornar essa guerra bastante difícil, até pelo uso de civis como escudo. E a gente tem na memória o que aconteceu com os Estados Unidos na Guerra do Vietnã, em que um exército bastante superior do ponto de vista bélico encontrou uma resistência inimaginável ali para os vietnamitas, né? Há alguma forma algum paralelo entre essas duas situações, ou você acredita que hoje Israel tem condições de superar essas dificuldades de forma muito mais eficiente e terminar essa operação de tomada de Gaza e eliminação do Hamas de forma bastante mais rápida? Boa pergunta. Então, acho que tem semelhanças e diferenças entre a situação do Vietnã e Israel. Primeiro de tudo, é impossível você vencer uma guerra se você não sabe qual o objetivo dela, o objetivo político. Você fala, eu vou atacar por atacar o inimigo, então não... Esse foi um dos problemas da guerra do Vietnã. Você contar que era área de florestas densas, né, que os americanos não estavam acostumados,
E agora sobre Gaza é o seguinte, como eu falei anteriormente, que o avanço tem que ser e está sendo bem metódico, um dos motivos é por causa disso, da rede de túneis e a possibilidade de haver armadilhas. Aliás, quando nós participamos há 9 anos atrás da operação em hebraico se chama Tzuk Eitan, da 2014 em Gaza, foi uma operação cujo objetivo era avançar apenas alguns quilômetros para dentro de Gaza, ou seja, não chegar às grandes cidades como Gaza, Han Yunis, Rafah, e sim só ficar ali na fronteira alguns quilômetros, procurar e destruir túneis, pois desde aquela época já era sabido dessa ameaça, e desde então o Hamas construiu muito mais túneis, com todos concreto e equipamento de construção que eles recebem. Agora, uma outra pergunta, de fato, é sobre a população civil. O que fazer? Montar campos de refugiados? E se o Egito vai aceitar refugiados? Né? Então, isso vamos ver o que vai acontecer mais adiante. Ou também, às vezes, um risco risco da guerra, é que você vê um sujeito, ele parece ser civil normal, só que, na verdade, ele está dando informação ao Hamas e está, às vezes, escondendo arma. Então, ele passa a ser um alvo militar legítimo, como qualquer terrorista ou combatente do Hamas. Alexander Manella, ele já esteve em combate, conhece bem aquela região. Entrevista especial para você que acompanha a Jovem Pan News. Para fechar essa primeira rodada de perguntas, Cláudio Dantas, em Brasília. Boa noite, Dantas. Boa noite, Daniel, boa noite a todos os meus colegas aqui de bancada, boa noite à nossa audiência. Boa noite, Alexander. Uma pergunta. Hoje nós tivemos informações de que o grupo Wagner, que é um grupo paramilitar russo, planeja reforçar a artilharia antiaérea do Hamas. Que tipo de complexidade isso traz para esse conflito? Então, pelo que eu escutei, eles querem trazer o sistema antiaéreo Pantsir-1, que é um sistema esse que Israel sabe lidar, né, pois já destruiu algum deles na Síria, pois a Rússia também deu esses mísseis antiaéreos para a Síria, e também na Ucrânia, né, da guerra da Ucrânia, foram destruídos alguns. Agora, ainda assim, não se pode desprezar e é uma ameaça, né? É uma ameaça, mas eu acredito que Israel está pronto para isso, se Deus quiser. Agora, Alexander, eu sei que o Cristiano Beraldo há pouco fez uma pergunta sobre a situação dos túneis e toda a estratégia que pode envolver uma incursão nessas infraestruturas do Hamas. Eu vou só trazer uma informação para a nossa audiência, porque o ministro da Defesa de Israel disse que pretende desmantelar o Hamas assim que tiver acesso a todos os túneis. O Yoav Gallant enfatizou que as ações que estão sendo tomadas pelo exército de Israel, inclusive para destruir essa infraestrutura subterrânea do Hamas, em uma reunião de avaliação da situação nesta quinta-feira. Na unidade de engenharia de operações especiais, Gallant observou as armas apreendidas de terroristas do Hamas que se infiltraram no território israelense e discutiu as responsabilidades na unidade da guerra. Em discurso feito aos soldados, o ministro israelense disse que eles seriam a ponta de flecha em todas as áreas mais importantes. Eu queria insistir nas dificuldades de uma operação, inclusive para resgatar os reféns que possivelmente estejam nesses túneis, porque nós temos informações que o arsenal bélico de Israel é muito superior, muito mais tecnológico. Inclusive, Israel possui aqueles mísseis anti-bunker que poderia destruir parte dessa infraestrutura subterrânea, mas correria o risco de, inclusive, atingir parte desses reféns. Como é feita essa avaliação, inclusive, para destruir uma infraestrutura como essa ou pensar em uma incursão terrestre nessa infraestrutura que é enorme, né? São centenas de quilômetros de túneis na faixa de Gaza. Claro, então, eu acredito duas coisas, que o que o governo está fazendo e o que aqui é um grande consenso é que é preciso separar entre duas coisas. Um é
a operação militar para entrar e conquistar e acabar com o Hamas, e outro é o assunto dos civis. Agora, o que é proibido é cair no jogo do Hamas, pois é isso que eles esperam. Pois, inclusive, aqui dentro de Israel está uma pressão tão grande popular que, acredito eu, não tem como o governo pedir cessar-fogo. Se o governo pedisse um cessar-fogo, todo o povo aqui é para as ruas protestar. Então, seria uma pressão interna muito maior para continuar a guerra do que uma pressão externa para ter um cessar-fogo. E agora, sobre os túneis, de fato, como eu falei antes, é uma questão, e como eu fui perguntado antes sobre as armas que Israel sempre desenvolve, que é uma referência na arma bélica, uma das novas armas que está desenvolvendo, eu não sei qual o nome, mas também é um explosivo para detonar túneis, que ele segue o caminho do túnel, tudo isso que, de novo, vem do fato da necessidade de Israel lidar com esses novos elementos e que assim Israel se prepara e tem essas unidades especializadas de engenharia para tais cenários. Alexander Manella, combatente da reserva do Exército de Israel. Roberto Mota, mais uma questão, por favor. Alexander, algumas pessoas e alguns países estão falando em cessar-fogo. Quando eles falam cessar-fogo, eles querem dizer cessar-fogo de Israel, porque o Hamas continua mandando mísseis para Israel e ninguém pede ao Hamas para parar. Israel, na sua opinião, tem alguma alternativa que não seja eliminar o Hamas? Existe alguma possibilidade do Hamas se render, desistir do terror e aceitar a existência de Israel? Não, eu acredito que não. Acredito que após o 7 de outubro foi um divisor de águas. Até então, aqui na sociedade, né, tinha opiniões que muitos, inclusive no nível político, achavam que o Hamas, se eles têm dinheiro, que recebem do Catar, se eles têm trabalhadores de Gaza que vêm trabalhar e têm seu sustento, então isso, vamos dizer, vai comprar o silêncio, paz, tranquilidade. E no 7 de outubro tivemos uma surpresa que não é nada disso. Eu digo mais, as comunidades ao redor de Gaza que foram atacados, a maioria do pessoal lá era de uma visão de mundo esquerdista, né? Que, ou seja, que de ter paz com o Hamas e tudo, né? Inclusive, eu digo mais, no próprio dia do ataque, tinha o pessoal do kibbutz de Kfar Aza, que foi massacrado, tinha uma tradição de todo ano na festa judaica de Simchat Torah, que foi o dia do massacre, 7 de outubro, eles mandavam pipas com chocolates e doces para Gaza, né? Num gesto de paz. Só que, né, tudo isso acabou. Então, o pessoal finalmente aqui entendeu que não existe paz com eles. O máximo que existe é trégua para eles se rearmarem. E, de fato, como você pode ter paz com alguém que tem sua destruição? Que nem eu perguntar, existe paz com Adolf Hitler? Né? Não existe. José Maria Trindade, mais uma questão. Alexandre, nós exibimos aqui uma entrevista de um terrorista do Hamas, né? Dizendo que o pai dele o mataria se soubesse que ele estaria nas fileiras do Hamas, né? E dizendo que ele assumindo que todos se envergonhariam deste ataque a crianças, velhinhos e pessoas indefesas, né? Queria te perguntar sobre como é que se dá esse recrutamento de jovens. Eu sei que existem nas fileiras do Hamas pessoas de várias nacionalidades, inclusive, né? Como é que é esse recrutamento, essa busca de integrantes desse grupo terrorista? Veja bem, então, a educação em Gaza, desde pequeno, ensina às crianças o ódio contra os judeus, dizendo que, vamos dizer, sua maior conquista é se você mata judeus, se você mata soldados. E, assim, não só o Hamas, mas também na autoridade palestina, na Cisjordânia. Então, desde cedo, ensino as crianças a odiar, e o pessoal que é do Islã radical, não, é como se fosse uma obrigação religiosa, você ir fazer guerra.
Então é muito difícil, como eu falei antes, como é que você pode ter conversa com quem quer a sua destruição? Né? Não tem, é difícil. É isso. Agora a próxima pergunta, Cristiano Beraldo. Alexander, a gente... Agora, é claro que, só um minuto, é claro que pode ter um ou outro que lá dentro de Gaza, que é paz e tudo, mas eu acredito que a grande maioria tem a opinião do Hamas e apoia o terror. Sim, pois não. Nós estamos assistindo já há quase um mês um volume imenso de mísseis sendo lançados da faixa de Gaza contra Israel. Nós temos agora a notícia de que o grupo Wagner enviaria equipamentos para o Hamas. A minha pergunta é como é que tanto equipamento e armamento chega até Gaza, tendo em vista que há uma fronteira ali com o mar e com o Egito. O monitoramento não pega esse fluxo de armamentos ou há alguma forma outra que faz com que eles consigam levar esses armamentos sem serem importunados? Opa, obrigado pela pergunta, né? Eu estava pensando nisso. Então, o que acontece, geopoliticamente falando, como a gente chegou no 7 de outubro? A gente chegou nisso por todas as políticas entreguistas dos governos de Israel, que acham que vivem na Europa e não no Oriente Médio. Então, retrospectivamente, em 2011, tivemos o Iscat Shalit, ou o negócio de Shalit, no qual um soldado sequestrado israelense, Gilad Shalit, pela libertação dele, devolveram 1.027 terroristas, inclusive o chefe do Hamas de Gaza, Yahya Sinwar. Ou seja, depois, quanto sangue não foi derramado por causa de todo esse pessoal que voltou para o terror? Em 2005, Israel saiu da faixa de Gaza. E aí o Hamas tomou conta e começou a construir o exército. Em 94, tivemos o acordo de Oslo, na qual Israel importou terroristas da Tunísia, né, que estavam na Tunísia, que é o Arafat e sua galera, e deu armas para eles constituírem um Estado, como se eles fossem tomar conta e se comportar como, digamos, bons moços, na ilusão de que não ia ter terrorismo. O resultado foi desastroso. Só que antes disso, o que foi pior? Em 1978, que Israel entregou todo o Sinai, que era um território gigante, maior que Israel, para o Egito, por paz. E, inclusive, a fronteira de Gaza. E o que é que me surpreende negativamente é que ninguém fala nisso, tanto os políticos como os militares, tanto nos níveis mais altos ou baixos, dessas armas. Exatamente. Como é que chegou essas armas em Gaza? Pela fronteira do Egito. Aí você pergunta, a gente não tem paz com o Egito? Pois é, então é uma falsa paz. E daí, hoje em dia, a gente está, vamos dizer assim, de novo, geopoliticamente falando, estamos pagando pelas essas políticas desastrosas, entreguistas dos governos israelenses anteriores. Então, eu acredito que agora, depois desse ataque terrível, que não haja mais ilusões. Tá certo. Estamos recebendo o Alexander Manella, combatente da reserva do Exército de Israel, trazendo suas impressões, reflexões e análises sobre esse conflito no Oriente Médio. 26 dias de guerra, já sempre reforçando a nossa audiência, agradecendo demais pela participação. Alexander, nosso tempo está quase se encerrando. Eu vou pedir para o Cláudio Dantas fazer a última pergunta. Peço, por gentileza, uma resposta bem objetiva. Por favor, Dantas. Alexander, do ponto de vista estratégico, a gente vê esse cerco à cidade de Gaza, né? Você praticamente dividiu o território da faixa de Gaza entre norte e sul, e a cidade de Gaza está aí então sitiada pelas forças israelenses. Me parece um avanço militar importantíssimo. Até que ponto há um risco de que uma incursão a partir de agora signifique aí uma armadilha por parte do Hamas, já que esse avanço acabou sendo rápido demais, considerando aí algumas análises? Então, por até agora, o avanço ele foi relativamente rápido, porque foi, por enquanto, entre outras, mas principalmente pelo fator que ele foi nas áreas rurais.
Então agora, quanto mais entrar em Gaza na área urbana, eu acredito que vai ser um avanço mais metódico e lento ainda. E por último, eu quero dizer a todos vocês que estão com Israel, confiem em Deus, porque não será fácil essa luta. Alexander Manella, combatente da reserva do Exército de Israel, conversando com exclusividade com a gente aqui na Jovem Pan News. Alexander, muito obrigado, viu, pela gentileza em reservar esse tempo com a gente, responder as nossas perguntas. Obrigado. E esperamos que você fique bem, fique em segurança e volte mais vezes para conversar com a gente. Grande abraço, até a próxima. Muito obrigado, agradeço a Jovem Pan. Um abraço, tudo de bom.